E agora eu quero saber do que interessa para o brasileiro, que é alta no preço dos alimentos, que continua alto no Brasil e preocupa toda a população. Além disso, as exportações de café do Brasil caíram 10,4% em volume em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados rebatem as alegações do governo de que a alta no preço da bebida também seria causada pela venda internacional. Assunto que a Camila Yunes separou para a gente aqui, para a gente entender melhor. Vamos acompanhar, a gente já volta aqui. O Conselho de Exportadores de Café do Brasil apontou que no mês de fevereiro o país exportou 3,3 milhões de sacas, valor que é 10% menor do que no mesmo período de 2024. No entanto, a receita foi recorde em função do aumento dos preços internacionais. Foram mais de US$1 bilhão exportados, 55% a mais do que no ano passado. O diretor-geral do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, Marcos Matos, explica o atual cenário. Nós estamos numa entre-safra com perda de competitividade, o que é esperado pelo mercado, aguardando colher a nova safra 25 e ali sim, mesmo com os desafios climáticos que nós temos, nós esperamos retomar uma série de competitividade e exportações. Mudanças climáticas, alta demanda e custos mais elevados de produção explicam por que o café tem pesado no bolso. Em São Paulo, o secretário de Agricultura, Guilherme Piai, reconhece as dificuldades impostas pelo fator clima, mas destaca o auxílio aos produtores. Primeiro, o seguro rural no nosso estado é o recorde e o seguro rural ajuda muito em momentos onde as condições climáticas atrapalham muito a colheita. E outro ponto que é muito interessante, nós lançamos o programa Café Canéfora, que ele é mais resistente à seca, ele está sendo muito usado no blend hoje para que a gente consiga desenvolver pesquisa de sementes e mudas, não só do café, mas de todas as outras culturas mais resistentes à seca. A gente não pode ficar mais tão exposto ao clima. Infelizmente, para os amantes do café, o preço deve continuar elevado. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, os impactos devem ser sentidos até os próximos 4 anos. E como um dos principais fatores para a elevação do preço do café são as mudanças climáticas, é extremamente necessário investir cada vez mais em ciência para que esses impactos sejam minimizados. No Instituto Biológico de São Paulo, o café é estudado nos mínimos detalhes. Em um cultivo sustentável no meio da capital paulista, a agricultura regenerativa é implementada para o cultivo do grão. O pesquisador do IEA, Celso Vegro, explica a técnica. Elas são fundamentais para dar uma situação de conforto térmico para as plantas. Lá tem árvores na nossa lavoura, plantio de árvores. Por quê? É para gerar conforto térmico, para gerar sombra para as plantas, para elas terem condição de continuar produtivas, mesmo em condições mais extremas do clima. Celso Vegro afirma que o consumo de café na Ásia cresceu significativamente após a pandemia. E a tendência é que tenhamos que nos adaptar a um patamar mais elevado de preços. Tá aí a exportação do café caindo 10,4% em fevereiro, comparado ao último ano. E aí eu quero acionar aqui o Jason. Jason, explica pra gente qual é a sua avaliação sobre este dado e como isso contrapõe o argumento do governo ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. Explica pra gente esta explicação da alta do preço do café. O café ele passou por um problema climático na Tailândia e no Brasil, ou seja, 2 grandes produtores. Aumentos de temperatura, chuvas em volumes errados, não significa que não choveu, mas muitas vezes partes das chuvas foram com volumes errados. Isso não aconteceu só com café, aconteceu com outras culturas também. Nós estamos tendo um verão que foi muito quente e ao mesmo tempo também foi um verão em que teve uma pluviosidade grande em algumas áreas, pequenas em outras, ou seja, foi muito errático. Isso acabou afetando uma série de commodities e aí vem o pequeno problema. O primeiro problema é, não afetou só o Brasil. Uma parcela significativa desses problemas climáticos afetou outros locais do mundo. E aí o governo teve a fantástica ideia de começar a pensar em fazer o corte das tarifas de importação. Ao reduzir a tarifa das importações, obviamente você traria mais barato para o Brasil e de alguma maneira ajudaria a melhorar a oferta. Aí tem um outro problema. O preço em dólar lá fora também está elevado. Mais um problema. Parte daquilo que foi colocado, por exemplo, a redução de impostos, a gente compra a maior parte do Mercosul. Já não tem impostos. Não vai fazer diferença nenhuma. E dado assim com o que produzimos, por exemplo, milho,
arroz, esse tipo de coisa, nós somos grandes produtores mundiais. O Brasil é um dos maiores celeiros de produção agrícola do mundo. E se a oferta de outro país, que é ínfima, dado o volume que o Brasil compra, tivesse que afetar, isso aí também ia afetar o produtor local. Então, o governo ainda está pensando, a gente pode ver que aí semana que vem eles vão ver se eles conseguem lançar mais alguma coisa. O ideal, na verdade, seria uma redução mais forte dos impostos, mas isso dependeria também dos estados. E aí, óbvio, você vai tirar a arrecadação dos estados, que também já tem um problema de arrecadação, que toda a questão de pacto federativo, que a gente já passou aqui no Brasil, não são problemas com solução fácil. Aliás, são problemas de solução difícil, são questões de oferta, questões de clima, e que o máximo que a gente pode fazer é aguardar passar um pouco. E vou dizer para vocês, a gente acha que o preço de alimentos aqui está alto. Eu converso muito, tenho muitos amigos no exterior, a gente conversa praticamente diariamente com eles. Tem gente lá nos Estados Unidos que há anos não sabia o que era uma inflação e de repente a compra no mercado deles literalmente, não estou brincando, literalmente dobrou. Ou seja, brincando, eles tiveram uma inflação de supermercado de 100%. Então vamos imaginar que a resolução do nosso problema aqui não é fácil e o governo está olhando pelo espectro da popularidade e não pela efetividade dos eventos. Carla, e aí para a efetividade, explica para a gente o que precisa acontecer para, de alguma maneira, a gente ter um freio nessa alta no preço dos alimentos, a gente retomar a condição de compra das pessoas, né? Essa inflação que preocupa, ou pressão inflacionária, porque se a gente olhar para os números da inflação no ano passado, não são aqueles números alarmantes, né? Pelo contrário, até foi melhor do que algumas projeções. Mas as pessoas não comem números, não comem o PIB, não comem, né, esses boletins. As pessoas tomam café, comem ovo, comem as coisas que estão caras. Quando é que a gente vai começar a olhar para a compra do supermercado e falar que agora a gente consegue pagar? E aí? O que você vê no horizonte para a gente melhorar essa situação? Olha, Kobayashi, você citando Maria da Conceição Tavares, foi uma alegria hoje agora. Quando a gente tem itens internacionais, por exemplo, no caso do café, como super explicou o Jason, ou seja, é uma questão que não é específica do Brasil, né? Então, além do que, a gente é o grande exportador de café. No caso dos ovos, outra análise específica também, a gente tem uma produção interna, a gente não tem de longe a elevação do preço que tem nos Estados Unidos, porque a gente não tem esse problema com a gripe aviária aqui, mas o que a gente tem observado, inclusive tem um trabalho enorme da Unesp a esse respeito. Eu peguei um dado aqui bem interessante. Quando a gente pega a inflação de alimentos, ano passado, como você mencionou, o IPCA não foi esse escândalo, não, foi 4,8%. Só que a inflação de alimentos foi 8,2%. E esse patamar de descolamento, onde a inflação de alimentos fica maior do que roupa, sapato, o que for, é isso que causa essa problemática literalmente no dia a dia, no supermercado, na nossa conta e também na popularidade do governo, e qualquer governo sofre esse efeito colateral, como se a culpa da inflação fosse do presidente em exercício do momento. Então, isso daí é algo que as pessoas normalmente, a população faz, mas isso daí você tem várias causas específicas. E esse movimento a gente tem observado desde 2007. Desde 2007 a gente está vendo uma elevação do preço dos alimentos e ele não voltando mais para o patamar anterior. Ele desce um pouco, mas não no patamar que ele estava anterior. Então, para que a gente possa tentar essas medidas, a gente precisa decidir quanto que, olha o alerta severo aqui, chegou aqui agora na minha casa, chegou aqui. A gente precisa decidir quanto que você vai fazer de medidas de médio, de longo prazo a esse respeito. Então, por exemplo, estabelecer estoques reguladores. Isso daí é fundamental. Qualquer país sério do mundo tem estoque regulador. Essa semana, o Japão anunciou que vai usar parte do estoque regulador dele para controlar o preço de arroz, porque eles estão com falta. Então, esse daí é uma grande medida que a gente acabou desmontando recentemente o próprio
os nossos próprios estoques reguladores e eles estão começando a ser refeitos. Então, isso daí é uma medida importantíssima para esses produtos, por exemplo, café bem armazenado, mais de 2 anos, você estoca ele sem problema algum. Então, essas medidas agora já está começando a acontecer. O imposto de importação realmente não tem como, isso daí não vai dar impacto nenhum, é uma medida que não vai surtir efeito na nossa vida prática, e outras medidas também são importantes, mas aí resta saber quanto que o governo quer colocar a mão no vespeiro das monoculturas exportadoras. Tá aí, conversamos aqui com a Carla Bene. Carlinha, quero você sempre aqui no Tá na Roda, viu? Ajudando a gente a entender essas questões todas. Seja sempre muito bem-vinda, um prazer te receber. Obrigada, um abraço a todos, até a próxima. Até. Carla Bene participou conosco aqui do Tá na Roda. E enquanto eu volto aqui para a nossa roda para debater os aspectos políticos, quero deixar meus parabéns para o Vitor Souza, que está aniversariando hoje, nosso diretor de TV. Coloca essas imagens na tela, nos ajuda a entregar um programa com excelência. Parabéns, Vitinho, para você. Um abraço, você mora no meu coração, Vitor Souza. Meus amigos, quero saber os aspectos políticos disso, porque os colegas já explicaram aqui as questões técnicas todas envolvidas. E aí eu quero começar com você, Rose, para saber, politicamente, alta no preço dos alimentos é igual impopularidade? Porque essa é uma preocupação do governo, né? O presidente Lula está numa onda de impopularidade, está caindo em desaprovação em alguns setores que antes não tinha, em algumas regiões que antes não tinha também, na Bahia, por exemplo, no próprio Pernambuco, e muito puxada essa impopularidade pela alta do preço dos alimentos. Como é que você vê isso politicamente, meu amigo? Eu acho que é uma coisa diretamente ligada à outra, Koba. A popularidade do presidente nunca teve tão baixa antes na história desse país, em todos os mandatos que o presidente Lula teve à frente. Esse é o terceiro. Nunca foi tão baixa. E como você mesmo disse, regiões onde o presidente comanda, como o Nordeste e Norte brasileiro, também vem perdendo popularidade. A coisa tá feia pro presidente. E certamente, quando bate no bolso do brasileiro, quando ele vai pro supermercado e na gôndola do supermercado ele sente que a coisa não está boa, apesar de todos os esforços publicitários que o governo vem tentando fazer, inclusive aumentando as verbas publicitárias para quase 3,5 bilhões de reais, tentando vender algo que o brasileiro não percebe no bolso, porque é difícil tomar café, é difícil comer o ovo, é difícil, a picanha não chegou. Enfim, certamente tudo isso impacta a imagem do presidente da República e a popularidade cai. Agora o presidente lançou o consignado privado e na minha visão pode ser ainda mais perigoso, porque vai fazer um brasileiro que já está endividado se endividar mais ainda, porque em 3 dias de liberação do consignado privado, talvez o Jason possa falar também sobre isso, em 3 dias tiveram mais de 36 milhões de consultas sobre a possibilidade daquele cidadão poder ou não pegar esse empréstimo do consignado, teoricamente com juros mais barato. Mas eu digo teoricamente porque nós estamos com uma taxa de juros muito elevada, então mesmo que seja mais barato por ser consignado, já vai ser uma taxa de juro alta para um brasileiro que tem uma taxa de endividamento já na estratosfera. Enfim, não estou vendo coisas muito boas para o governo, não. Pessimista o Ricardo Rose, você se associa a esse pessimismo aí, ou... Eu acho que quanto mais aumenta o preço do produto, mais cai a visibilidade do governo, o aspecto positivo do governo. Mas eu quero fazer uma pergunta pro Jason, esse sexta-feira 13 aqui da economia. Jason, olha só, cara. O preço do produto, dos alimentos em especial, cai quando tem produtividade. É o caso agora do arroz e do feijão. E aumenta quando perde a produtividade, que é o café e a laranja. E cada vez mais a gente está preso a aspectos climáticos. Como é que o governo vai poder fazer esse enfrentamento desses valores? Vale dizer que a economia estará cada vez mais refém do acaso, da chuva ou da falta de chuva, exatamente por conta dos problemas climáticos que a gente enfrenta? Bom, eu posso dizer o seguinte, a questão climática nós já resolvemos de uma maneira. Nós criamos lá no século passado a Embrapa, que nos ajudou a aumentar a produtividade da terra, ultrapassar teorias econômicas de Malthus, como nós fizemos no passado, que o crescimento econômico de um país era determinado pela produtividade da sua terra, e nós conseguimos fazer com que a produtividade da terra, com estudos brasileiros, disparasse e fosse referência no mundo. Mas o problema maior é o seguinte, nós temos agora um aumento de demanda também. Então nós temos agora, quando você tem uma melhora da população, ou seja, uma melhora do crescimento populacional, você acaba tendo um aumento de demanda. Mas o problema não é só de demanda, essa questão climática, ela é imponderável. Você consegue prever algumas coisas, mas você também consegue prever o problema. Ou seja, você tem excesso de chuvas em áreas
de plantações de alimentos frescos. Por exemplo, hortaliças. Já deu um problema, porque você encharca a hortaliça, você tem uma perda grande por conta do excesso de umidade. Chove pouco na área, por exemplo, que faz cana. A cana tem pouca calorimetria, ou seja, ela produz pouco caldo, né? E pouco açúcar. Ou chove demais naquela área, a cana incha. Ou seja, tudo isso o produtor agrícola já está mais do que acostumado. Mas o problema é que nós tivemos uma conjunção não local de problemas, nós tivemos uma conjunção global. Mas, ao mesmo tempo, aí vem outra questão. Já há expectativa de que eventos Laninha, El Ninho, a partir da metade do ano, meio que se encerrem. E aí você vai ter pelo menos um período relativamente longo, talvez de 2 anos, sem problemas graves climáticos. Daí alivia um pouco a questão. Sobre a popularidade do presidente em relação à questão de alimentos, sim, isso daí qualquer oposição no mundo vai usar. Porque no último ano do presidente Bolsonaro, quando deu uma disparada no preço da carne, era a primeira notícia que o PT colocava nas suas propagandas políticas. Então não adianta para o governo reclamar agora e não vem dizer que a culpa é dele, porque politicamente todo mundo vai utilizar o alimento como praxe. É normal. Aliás, se a gente for pensar, inclusive, um dos motivos, além da guerra cultural, além de tudo que aconteceu nos Estados Unidos, Joe Biden perdeu para a inflação. Mas eu te perguntaria, que margem que o governo tem hoje para poder limitar esse aumento de preço do alimento? Ele não tem. Em termos de tabelamento, é a pior coisa que pode acontecer. O que o governo teria que fazer, até a professora falou... Ele é um passageiro. Estoques reguladores que o Brasil já teve no passado, muito melhores. Seria um fortalecimento da Conab, né? Exato. Que já foi mais forte, depois... Agora deu uma encolhida. A Conab... E aí, quando apareceu recentemente, no ano passado, a Conab reapareceu diante da tragédia no Rio Grande do Sul e reapareceu muito mal. Porque foi com a questão da importação de arroz de uma empresa que não importava arroz, que era vinculada ao chefe. Ou seja, indício de corrupção, né? Um órgão importante que serviria a prevenir contra a inflação, né? Mas é a Conab que precisamos utilizar, obviamente, da maneira mais politicamente limpa possível, mas é dali que tem que vir, porque há uma complicação dos estoques reguladores também, porque os estoques são de perecíveis. Tem coisas que você não consegue estocar muito tempo. Silos de estocagem são problemáticos, porque você tem toda uma questão que precisa tomar muito cuidado. Os silos explodem por conta daqueles pozinhos finos que você cheira de atrito. Imagina o seguinte, olha que loucura. Qual que é um problema de um silo? Você tem vários grãos que estão raspando um no outro. Esses grãos raspam um no outro, eles geram um pó muito fino. Esse pó flutua no ar. Só que esse mesmo grão que está raspando um no outro, às vezes gera eletricidade estática. O que acontece quando você junta um pó fino com eletricidade? O troço explode. Ou seja, você tem todos os cuidados. Aí pestes, tudo esse tipo de coisa. Ou seja, a questão agrícola, é isso que eu falo. Não falem mal do agro, pelo amor de Deus. Não falem mal do setor agrícola no Brasil. Se vocês soubessem o perrengue que esses caras passam para botar comida na mesa do brasileiro. Você sabe que essa coisa de estocagem aí... se a gente tivesse uma Conab forte, a gente poderia estar resolvendo o problema do ovo, né? Que, por exemplo, o milho é estocado, que gera a ração da galinha. Ovo e galinha é milho processado. Exato. Basicamente. Milho, soja, enfim, sorgo, que são os formadores da ração. São todos produtos estocáveis, que se o governo tivesse a prontidão, resolveria a alta do preço, o ovo ia ficar no preço acessível. Estaria essa fortuna que tá uma bandeja de ovo de SPX. Saiu de 9 para 19. Pois é. Não, lá em Bastos, né, tá todo mundo milionário, porque o ovo tá tão caro que, meu amigo, é no Brasil e no mundo. Isso que até tráfico de ovo tá tendo agora, tendo daqui uns dias, você vai sair... Eu tenho hoje medo de sair do supermercado com uma caixa de ovo. Mas você sabe que não é brincadeira? Não é brincadeira, as pessoas estão vendendo ovos agora com garantia. Com garantia. Se tiver trincado, se tiver... Traz que a gente restabelece um ovo inteiro para você. Tão caro que tá. O ovo tá sendo mais usado, que é melhor se atacar um carro com ovo do que um carro forte. Tá vendo? Coitado do tiozinho do carro do ovo tá em perigo agora, né? Ele parou Gema dourada. Andar assim. Mas aqui uma pergunta em relação a isso, né? Nós vimos nos Estados Unidos um processo inflacionário que abalou muito a eleição. Você bem mencionou, né? No primeiro debate, eles falaram sobre o aumento do preço do alimento. E esse processo agora, trazendo para uma discussão que está no Brasil, mas também está lá fora, ainda é um problema político pro Donald Trump. Porque as medidas dele
podem fazer as coisas subirem muito de preço, porque elas são extremamente restritivas economicamente, aumentam o preço da importação. Muitas vezes o mercado interno não vai ter essa habilidade. E a minha pergunta vai nisso. Nesses casos em específicos, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, abaixar o custo da importação, ou seja, abaixar tarifas, pode baratear o preço dos alimentos ou até mesmo de outros itens? Eu sei que dos alimentos no Brasil menos, porque dependemos menos desse tipo de importação, mas funcionaria? Rapidinho, Jason. Vai lá. Nos Estados Unidos, talvez sim, porque eles têm uma base de importação muito maior. Mas o problema maior nos Estados Unidos foi o abate de frangos e de galinhas por conta de crise aviária. Isso está se resolvendo. Inclusive, é que ninguém está falando mais porque politicamente não vale mais a pena. Caiu o preço do ovo nos Estados Unidos. Caiu o preço do combustível nos Estados Unidos. É que você não ouve mais os democratas falando porque caiu o preço, então não é politicamente bom. Mas nós estamos prestes a ter uma estabilização desses preços. Ainda vai demorar um pouco. Mas aqui no Brasil nós ainda vamos ter uma inflaçãozinha ainda meio grudenta. Mas estabilização em preço alto, você acha que tem regresso nesses preços? Não, infelizmente a professora tem razão. Nós ganhamos antigamente, preço de alimentos, eles faziam um movimento que muitas vezes voltava para o preço anterior. Hoje a escada, ela só sobe, infelizmente. Quando ela volta uns degraus. Antigamente voltava muito forte. Bom, eu quero voltar a fazer compra abundante, porque não tá dando não com esse preço dos alimentos lá nas alturas. Isso aí preocupa o governo. Ano que vem é ano eleitoral. Mas a gente